o cantor Roberto Carlos decidiu finalmente se abrir sobre a sua vida amorosa e surpreendeu todos ao fazer revelações em uma entrevista. Aos 83 anos, o cantor confirmou que todos já suspeitavam. Ele, que viveu grandes paixões nos últimos anos, após a morte da esposa Maria Rita, decidiu se manter na discrição sobre seus amores. Mas a vida amorosa do cantor Roberto Carlos voltou a ser assunto novamente. Sempre muito discreto em relação às suas paixões, o rei deixou escapar que está namorando. Desde que ele perdeu a sua esposa Maria Rita para um câncer raro e agressivo em 1999, ou seja, há 25 anos, ele não assumiu nenhum romance publicamente. O que não quer dizer que não tenha se apaixonado de novo, não é verdade? Afinal, mesmo sendo rei, ele também vive experiências de meros mortais como nós. O amor é uma delas. Então vem com a gente aqui no Quem Quem saber mais detalhes sobre o novo romance do cantor Roberto Carlos e ainda descobrir quem foi o verdadeiro amor do artista. Para quem pensa que a idade avançada é sinônimo de fechar o coração e não viver mais as alegrias do amor, o cantor Roberto Carlos mostrou que continua um eterno apaixonado, como canta em suas canções que arrebatam corações de tantos fãs Brasil afora e também pelo mundo. Descrito pela imprensa como o mais indecifrável e longevo fenômeno de popularidade na música do Brasil, o cantor sempre manteve a sua vida pessoal bem longe dos holofotes. Talvez por isso mesmo gerasse ainda mais curiosidade no público, que adora conhecer detalhes sobre os seus amores, os casamentos e também a sua família. Mas ele apenas dividia poucas informações com os fãs. O rei realmente foi sempre muito misterioso e discreto. Com uma carreira de mais de 60 anos, Roberto Carlos teve muitas paixões. Ficou viúvo, se casou e descasou. Algumas relações foram longas e de conhecimento público, que ele assumiu para seus fãs. Outras ficaram mais como aquelas lendas típicas do cantor, que a gente não sabe se rolou ou não rolou. É muito relativo esse negócio de gostar de uma mais cheinha ou de mais magrinha. Isso depende muito, né? A atriz Maria Gladys, musa do cinema marginal que depois fez sucesso em novelas da Globo, como Vale Tudo, foi namorada de Roberto Carlos na época da adolescência. O romance aconteceu antes de o cantor ficar famoso, quando eles faziam um programa na extinta TV Tupi. Fomos namoradinhos na adolescência. Fui apaixonada por ele. Foi tão bom, éramos jovens, tínhamos 16, 17 anos. Na época, ele estava começando e a gente fazia um programa na TV Tupi. Quando ele estourou mesmo, eu não era mais namorada dele, contou a atriz. Foi um namoro muito jovem, a gente era jovem, andávamos juntos e pegávamos o ônibus juntos. E no início dos anos 60, quando alcançou o sucesso nacional durante o período da Jovem Guarda, junto com os amigos Erasmo Carlos e Vanderleia, ele se tornou um dos artistas mais proeminentes e influentes deste que foi o primeiro movimento do rock do país. Nessa época, ganhou status de ídolo, um título que ele nunca mais perdeu, vamos combinar. Também se tornou ator, estrelando diversos filmes como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Dinamite Cor-de-Rosa e Roberto Carlos a 300 km por hora. Na vida pessoal, ele viveu um romance pouco falado na época, mas que veio à tona anos depois com a autobiografia da ex-modelo Maria Estela Esplendore, lançada em 2008. Maria Estela foi a primeira top model brasileira. Descoberta aos 16 anos pelo estilista Denner, a paulistana de classe alta se casou com o costureiro que revolucionou a moda brasileira e teve 2 filhos com ele. Mas em 1966, ainda casada, teve um romance com o cantor que abalou seu relacionamento. Logo depois veio a separação. Estive com os dois na mesma época. Meu casamento com Denner já não funcionava.
Não tivemos a intimidade que eu esperava. Nossa casa era invadida pela imprensa e pelos amigos que iam beber uísque até às 9 horas da manhã. Então conheci o Roberto, disse ela. E chegou até a ser especulado que Maria Leopoldina, a caçula da ex-top model, fosse filha de Roberto Carlos. Mas essa informação nunca foi confirmada através do exame de DNA. E realmente aconteceu e nós tivemos um romance, não foi tão longo assim, mas haveria a possibilidade de que ele pudesse vir a ser o pai da minha filha. Nos anos de 1980, Esplendor renunciou à vida pública quando se tornou Hare Krishna. Desde então, ela passa a maior parte do tempo em sua fazenda no interior de São Paulo, em contato com a natureza. Mas esse ano, a ex-modelo de 76 anos fez uma rara aparição ao sair do recolhimento. Ela voltou às passarelas na São Paulo Fashion Week. Exibiu a silhueta magra da juventude, assim como a beleza do rosto, destacada pelos olhos claros. Em resposta, se a canção Namoradinha de um Amigo Meu, lançada pelo ídolo da Jovem Guarda em 1966, foi mesmo inspirada na relação dos dois, Maria Estela apenas respondeu: "Não quero comentar sobre essa música", disse a modelo. "Sempre soube que era para mim. Ele nunca disse, então não sei", afirmou ela sobre os versos de Estou Amando Loucamente, a namoradinha de um amigo meu. "Sei que estou errado, mas nem mesmo sei se isso aconteceu", que consta em um trecho da letra. Uma das canções mais lindas e famosas do rei é Detalhes. Ela foi lançada em 1971, momento em que o cantor se tornou essencialmente um artista romântico, algo que não se modificou desde então. Logo também mudava o seu público-alvo, que deixou de ser o jovem e passou a ser o adulto. Mas o que poucos sabem é que Roberto estava apaixonado quando compôs Detalhes. E ao que tudo indica, a musa inspiradora da canção foi a socialite e hoje baronesa Silvia Amélia. Ela foi um dos amores do cantor no final dos anos 60. Apesar de ambos negarem a tal inspiração, nessa época, a dupla era vista quase todas as tardes na suíte presidencial do Hotel Copacabana Palace. Linda, rica e bem-nascida, Silvia foi apelidada pelo colunista Ibrahim Suede de Pantera, assim também como Ângela Diniz. Não havia no Rio de Janeiro uma mulher que chegasse aos pés de Silvia Amélia. Ela sabia disso. Era cortejada por todos os grandes partidos da cidade, mas nunca se deslumbrou. Não levantava o nariz para ninguém, disse a atriz e jornalista Scarlett Moon, ex-esposa de Lulu Santos, falecida em 2013. Neta do sanitarista Carlos Chagas, o primeiro e único cientista na história a descrever completamente uma doença infecciosa, a de Chagas, Silvia viveu um rápido romance com o cantor. Apesar de ser discreta, só por alguns anos se entregou a badalações e a vida boêmia do bairro carioca de Ipanema, dos anos 70, exatamente no intervalo do fim do primeiro casamento com o empresário Paulo Marcondes Ferraz, com quem teve 2 filhos, e a vida de baronesa em Paris, quando Roberto Carlos e a metade dos homens da Zona Sul carioca queriam tê-la nos braços. O rei conseguiu. Aos outros homens, não sabemos. Em 1973, ela casou-se com o barão francês Gerard de Valdner e desde então mora em Paris. Por lá, teve mais um filho, se tornou uma das estrelas do jet set europeu e fez amigos famosos como o Príncipe Charles, hoje Rei Charles, os estilistas Givenchy, Yves Saint Laurent e Valentino, sendo uma das poucas brasileiras a figurar na lista das mais bem vestidas do mundo. A nobreza europeia é fascinada por Silvia Amélia, uma típica mulher brasileira, alegre, divertida, mas ao mesmo tempo discreta, incapaz de abrir a sua casa para revistas, um mito silencioso, descreveu o empresário Ricardo Amaral, amigo de longa data, que já foi conhecido como o Rei da Noite Carioca.
Essa história é daquelas que cercam o artista e adoramos especular. Mas o fato é que ninguém nunca confirmou um romance. Porém, consta da biografia de Roberto Carlos em detalhes, aquela lançada lá em 2006 e que desagradou tanto o cantor que ele até tentou impedir a sua circulação na justiça. No final dos anos 60, a atriz Sônia Braga ainda não era a estrela que veio a protagonizar as novelas como Gabriela e filmes como Dona Flor e os seus dois maridos. Ela estava em início de carreira, mas depois de fazer um teste para participar do novo filme do cantor Roberto Carlos em ritmo de aventura, ela teria vivido um romance com o artista. Eu fiz teste para o filme, fui a 11ª colocada e o diretor Roberto Farias ficou com as 10 primeiras. Meu prêmio de consolação foi conhecer o rei. Deve ter sido daí que surgiu esse meu lado tiete por ele, explicou a atriz. Mas parece que ela ganhou o coração do rei. Mesmo sem assumir o romance, Sônia Braga admitiu ser fã do cantor. Até na época que a Jovem Guarda não era considerado um movimento de prestígio. O chique naquela época era ser fã somente daqueles que eram rotulados por fazer MPB. Roberto Carlos era considerado brega e a Jovem Guarda um movimento alienante. Eu não tinha essa preocupação de só gostar do Caetano, do Chico, do Gil, por exemplo, e aos shows que o Roberto fazia no Canecão. Hoje, todo mundo conhece o seu talento e o idolatra, não é? Disse a Sônia Braga. A atriz já participou dos especiais do Rei na Globo e, claro, sempre rouba as atenções. Mas até então, o cantor e compositor tinha vivido romances curtos. A primeira vez que ele ficou mesmo arrebatado por uma mulher, a ponto de decidir subir ao altar, foi com a Cleonice Rossi, a conhecida Nice. Na época, Nice era desquitada e mãe de uma menina, a Ana Paula, que tinha 3 anos. Consta que foi inspirado nela que Roberto Carlos escreveu a música Meu Grito, de 1967. Gravada por Agnaldo Timóteo, que faleceu aos 84 anos de Covid em 2021. Se eu grito, todo mundo de repente vai saber, diz um trecho da letra. Só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só meu bem, cantava ele. Como no Brasil, os dois não poderiam se casar legalmente, já que a lei que regulamenta o divórcio só foi aprovada em 1977. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia realizada em maio de 1968, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, destino de milhares de casais brasileiros na mesma situação. A cerimônia aconteceu em uma suíte do Hotel Astúrias. Nervoso, o cantor, então com 27 anos, deixou a aliança cair no chão. Um apagão temporário obrigou as testemunhas e os jornalistas a acenderem isqueiros para iluminar o espaço. Um padrinho acabou faltando, mas apesar dos imprevistos, Roberto e Nice disseram sim e assinaram o livro do cartório. Um pequeno bolo com cobertura de chantilly foi cortado. O cantor usou um terno azul claro. A noiva vestiu uma criação do estilista Clodovil. Na viagem de lua de mel, incluiu Los Angeles e Nova York. Foi um luxo só. Com ela, Roberto Carlos formou uma família. Adotou a enteada Ana Paula, falecida em 2011 aos 45 anos. Meses depois do casamento civil, nasceu o primogênito Roberto Carlos II, conhecido como Segundinho, ou Dudu Braga, também já falecido em 2021, aos 52 anos. Depois, o casal ainda teve a jornalista Luciana, hoje com 54 anos, apelidada de Princesinha, que mora na Europa com o marido e os filhos. Mas as pequenas rusgas do cotidiano desgastaram a relação, que se desfez em 1979. Sua estupidez, de 1969, já seria um alerta de que as coisas não estavam caminhando como esperado. Os dois se divorciaram uma década depois, de forma amigável. Ele se manteve próximo da ex-esposa, até
a morte dela em maio de 1990, aos 49 anos, em consequência de um câncer de mama. O cantor deu suporte à mãe dos seus filhos durante todo o tratamento. Eu considero muito pelo contrário, que meus casamentos deram muito certo, porque duraram, o primeiro durou 12 anos, o segundo durou 10. Mas Roberto Carlos não ficou muito tempo sozinho após o término com Nice. Em 1977, durante um voo, o cantor se sentou ao lado da atriz iniciante Miriam Rios, fã dele desde a adolescência. Ele a reconheceu de um concurso de talentos no programa de Moacir Franco. Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa do Moacir Franco e vivia na ponte aérea entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e quando me virei, dei de cara com o cantor Roberto Carlos sentado do meu lado. Ele e um músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor. Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche. Em seguida, ele me reconheceu. Você não é aquela menina que ganhou o concurso do Moacir Franco? Eu torci por você. Eu estava folheando uma revista com a minha primeira reportagem. E como o assunto já era esse, mostrei para ele toda a prosa. Contou Miriam Rios sobre o primeiro encontro com o cantor. Naquele mesmo dia, ela ainda ganhou uma carona de Roberto Carlos. O avião não pôde descer em São Paulo, porque não tinha teto, e tivemos que aterrissar em Campinas. Aí ele me ofereceu uma carona até São Paulo. Eu recusei, agradeci, mas depois acabei aceitando. Eu estava mesmo louca para pegar aquela carona. Eu nunca mais o vi, relatou ela. Só 2 anos depois, em 1979, o rei, já separado de Nice, voltou a encontrar Miriam, dessa vez nos bastidores da TV Globo, quando ela trabalhava na emissora. O cantor a convidou para assistir a um dos seus shows e a atriz foi. Depois recebeu uma ligação dele, que Miriam achou que fosse trote. Depois do show, fui falar com ele no camarim e ele disse que ia me ligar. Passou um tempo e ele não ligou. Na época, eu morava numa kitnet em Copacabana. Aí, numa noite, tocou meu telefone fixo e era ele. Achei que fosse trote e desliguei. Depois, ele ligou de novo e o reconheci pela risada. Começamos logo a namorar. Não estou contando isso por causa do Roberto, mas acho que Deus coloca as pessoas no seu caminho. Não acho que seja coincidência, é providência, falou a atriz. Os dois começaram a namorar em 1979 e ficaram juntos por 10 anos, terminando em 1989. Uma canção que é uma tradução da história do casal é A Atriz, lançada pelo Rei em 1985. Vejam só vocês o que foi que eu fiz. Foi me apaixonar por uma atriz. Apesar da relação duradoura, eles nunca chegaram a oficializar a união. Falei para o Roberto, vamos casar. Ele era solteiro porque o casamento dele anterior havia sido na Bolívia. Então ele podia casar aqui no Brasil. A gente se separou e ele se casou. Fiquei com muita raiva. Naquele momento, não era importante para o Roberto o sacramento do matrimônio, disse Miriam Rios. Hoje, muito católica e apegada à religião, ela admitiu que não agiu de maneira correta. Claro que está errado morar junto sem casar. Foi errado, tem que casar. Não foi certo. Mas até então, eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo, afirmou ela. Miriam revelou que terminou a relação ainda apaixonada pelo cantor, mas que a separação ocorreu porque Roberto não podia mais ter filhos, já que havia feito uma vasectomia e escondeu o fato dela. Ele fez vasectomia e eu queria ter filhos, ser mãe. Aí eu soube. Ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. Ele me amando e eu o amando. Não o separei porque eu não gostava dele mais. Separei amando, disse ela. Os dois costumam se encontrar nos bastidores da TV e de shows e mostram que têm uma relação amigável. Miriam sempre afirmou que Roberto Carlos foi o grande amor da sua vida.
E eu queria, mas ele não, né? E aí depois que já com a Maria Rita já estava caminhando, já fez questão de casar. O romance com a modelo e comerciante Maria Lucila Torres, ocorrido quando o rei tinha 25 anos, só veio a público na década de 90, após Rafael Braga entrar na justiça com um pedido de exame de DNA para provar ser filho do cantor. E por uma triste coincidência, logo após o reconhecimento, a mãe do primogênito do rei morreu de câncer. Rafael, agora com 58 anos, oficialmente se tornou o primogênito do cantor. Só deu tempo para mostrar a carteira de identidade. Acho que uns 3 meses depois ela morreu. Só estava esperando isso mesmo. E é um negócio assim impressionante. A última esposa de Roberto Carlos, com quem ele viveu um amor intenso, mas breve, foi Maria Rita. Eles se conheciam desde 1977, quando a moça, então com 16 anos, foi apresentada ao cantor pela enteada Ana Paula. As duas estudavam juntas e eram amigas. Porém, os pais da garota proibiram a aproximação devido à diferença de idade entre eles. Em 1990, Roberto e a pedagoga voltaram a se encontrar durante um show dele em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Eles engataram um romance e no ano seguinte, em 1991, já estavam morando juntos. Mas o casamento de papel passado só ocorreu mesmo em 1996. Sobre a esposa, o cantor a descrevia como sua alma gêmea e admitiu que nunca foi tão feliz. A cerimônia, com a presença de apenas 20 convidados, aconteceu na paróquia Nossa Senhora do Brasil, a poucos metros do prédio onde moravam, na Urca, na zona sul do Rio. O casamento de Roberto Carlos e Maria Rita aconteceu em sigilo. A imprensa só descobriu dias depois. Ele usou calça, camiseta e paletó azul claro, sapatos brancos. Ela, saia de cetim azul e blusa de renda branca. Um discreto arranjo serviu para prender os cabelos. Nas mãos, um buquê de flores brancas. Entre as testemunhas, os pais da noiva e a dona Laura Braga, mãe de Roberto Carlos. Após a bênção religiosa, o casal recebeu um pequeno grupo para um brinde com champanhe. Roberto frequentava a pequena igreja desde que se mudou para o bairro Carioca, no começo da década de 80. A sua segunda esposa, a atriz Miriam Rios, disse em entrevistas que o ídolo romântico não passava um único domingo sem comparecer à missa. E o meu terceiro casamento, com a graça de Deus, né, vai durar sempre. Tomara. Mas o casamento teve um desfecho triste. Em setembro de 1998, Maria Rita descobriu um tumor raro e agressivo no útero. Após ser submetida a inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia, ela chegou a ser considerada curada em julho do ano seguinte. Em agosto, Roberto Carlos realizou uma missa para agradecer a recuperação da esposa. Porém, depois de alguns dias, a doença voltou a se manifestar. Havia se espalhado. Maria Rita morreu em dezembro de 1999, aos 38 anos, 3 anos após o casal trocar juras de amor. Um dos momentos de maior emoção durante o enterro da pedagoga foi quando Roberto Carlos chorou ao cantar Nossa Senhora. A música teria sido escrita em homenagem a ela. Outra música escrita para a amada foi Eu Te Amo Tanto, em parceria com Erasmo Carlos, além de Amor Sem Limite. É assim que eu vejo a Maria Rita. Maria Rita está presente em todos os momentos da minha vida. Só vejo dessa forma. Vejo a Maria Rita viva, presente. Em meados de 2005, uma presença constante na primeira fila dos shows do cantor chamou a atenção do público e da imprensa. Tratava-se da ex-modelo e atriz Luciana Vendramini. Não demorou muito para que surgissem rumores dando conta de um romance entre a dupla. Roberto e a atriz
se aproximaram por causa do transtorno obsessivo-compulsivo, que ambos haviam tornado público na época. Ivone Vendramini, a mãe de Luciana, confirmou o namoro. Os dois também trocaram um selinho no primeiro cruzeiro feito por ele. Mas os rumores, apesar de seguirem fortes, foram sempre negados. Já com a cantora Paula Fernandes, Roberto demonstrou ter muita química no especial da Globo, no final de 2010. Você se lembra desse episódio? Mas tudo indicou que a intimidade, que a sintonia demonstrada no palco montado na praia de Copacabana, extrapolou para os bastidores. Não faltaram mãos dadas, trocas de olhares e sorrisos entre os cantores. Nem a famosa cruzada de pernas de Paula, que teria encantado ainda mais o rei. Talentosa, bonita, charmosa e maravilhosa, disse Roberto sobre a cantora. Mas ela despistou na época. No momento, namoro meu trabalho, diz Paula Fernandes. Você está apaixonado ou está namorando? Hoje, aos 83 anos, com a carreira a todo vapor, Roberto Carlos mostrou que continua um eterno romântico. Ele está apaixonado de novo, mas infelizmente o cantor não revelou quem é a dona de seu coração. Estou namorando, mas não vou dizer quem é. Tudo tem seu tempo, declarou ele. No entanto, se o cantor não apontou a identidade da nova namorada, sabemos que o ninho de amor do casal é a mansão luxuosa, onde o cantor vive no Rio de Janeiro, localizada na Urca, com vista para o Cristo Redentor, as praias de Botafogo e do Flamengo, o aeroporto Santos Dumont e a ponte Rio-Niterói. Roberto Carlos admitiu o que gosta de fazer em sua casa. Em primeiro lugar, sexo com amor. Em segundo, sexo. E em terceiro, um sorvetinho. É maravilhoso, eu recomendo. Divertiu-se o cantor. Me perguntaram as 3 coisas melhores da vida. E aí eu comecei pela segunda, né? A segunda é o sexo. A primeira, o sexo com amor. E a terceira, sorvete. Mas depois de se casar por 3 vezes, será que Roberto ainda juntaria as escovas de dentes novamente? Isso depende da pessoa que eu encontre. Não tenho nada contra. Casamento é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal, respondeu ele. Porém, em outra ocasião, ele afirmou que, apesar de apaixonado, não pretendia se casar tão cedo. O fato é que Roberto Carlos prometeu à esposa Maria Rita, no seu leito de morte, que não se envolveria publicamente com ninguém. Ela foi e sempre será o grande amor de sua vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem, não se sabe se cabe no peito. Cantou ele em Amor Sem Limite. Foi um amor forte que nem mesmo a morte destruiu. Mas e você? Você também já viveu alguma história assim como a do Roberto Carlos e a da Maria Rita? Conta pra gente aqui nos comentários e já deixe o seu like. A verdade é que Roberto Carlos tem muita história para contar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os cantores dos anos 70 que foram esquecidos pela mídia. Basta clicar aqui nesse vídeo que você vai se recordar de 15 cantores dos anos 70 que morreram completamente esquecidos. Eles foram muito injustiçados. É um vídeo super interessante que vale a pena assistir. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.